está na sua casa nessa segunda-feira animada. Vamos conferir os destaques do programa de hoje. O América é julgado no STJD e perde 21 pontos na Série B. Ainda cabe o recurso, gente. O Cruzeiro perde para o São Paulo por 2-0 no Morumbi e a briga pelo título esquenta no segundo turno. O Atlético empata com o Grêmio sem gols no Independência e fica na bronca com a arbitragem. Isso e muito mais aqui agora no Só Esportes. O esporte desta segundona está no ar e eu quero a sua participação aqui com a gente. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o nosso Facebook /SóEsportesTV e o e-mail participe @programasóesportes.com.br. E para falar dessa perda de pontos do América, do Cruzeiro e São Paulo, jogaço, do Atlético, do empate sem gols, Serginho, muito boa noite. Boa noite, Yara. Boa noite a vocês de casa. Realmente a coisa ficou feia para o América, viu? Perdeu 21 pontos e vamos ver o que vai dar aí nesse recurso. Paulo Roberto Prestes, boa noite, Paulo. Boa noite, Yara. Boa noite, pessoal de casa. O Atlético até chegou a fez um bom jogo, mas infelizmente ainda peca muito na finalização. Ramon Salgado. Olá, Yara. Boa noite pessoal de casa. Lamentável esse resultado desse julgamento. Agora, precisa saber, esse do América ainda tem o recurso para o Supremo. O que acontece? Precisa saber quem é o responsável por o registro de jogador no América. É o Henrique. Então ele é incompetente para burro. Ele é incompetente, mas como for. Você vê se Chiquinho no Atlético deixa acontecer um negócio desse. Vê se Beressi Queiroz no Cruzeiro deixa acontecer um negócio desse. Mas há controvérsias, né, Ramon? Se a CBF inscreveu o jogador, lançou no BID, quer dizer, existe aí uma parceria, no mínimo. Então, se o América foi condenado, eu acho que a CBF também tinha que ser condenada. Ela dá condição de jogo para um jogador que está irregular. Exatamente. Mas aqui... Foram 4 votos, tá? A favor e 1 contra. 4 a favor da condenação. Isso. Olha, Paulo, jamais eles vão punir a CBF, não tem jeito, cara. O problema é esse. Recentemente teve a situação da Portuguesa, ela foi mais ou menos parecida, Serginho. Quando a Portuguesa deu condição de jogo. Deu condição. Não, a Portuguesa é diferente. Não? A Portuguesa, aí são cartões amarelos. A CBF não tem... Ela já sai os jogadores que estão suspensos, tudo certinho, aí é diferente. Agora, do BID é uma coisa. Ele já estava inscrito há muito tempo, o jogador do ano passado. Ele entrou com o 3º cartão amarelo no jogo. Serginho, eu vou dar um exemplo. No caso aqui. da Portuguesa. Da Portuguesa. Vou dar um exemplo. O caso do Eduardo, esse Eduardo lateral, é diferente. Ele jogou pela Portuguesa, jogou pelo São Bernardo. Ele fez mais de 7 partidas. O América estava tentando sustentar que a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro são competições distintas. Competições distintas. Mas é da CBF Olha também, aqui, eu presidi o Garra Esporte Clube de Futebol Feminino, eu tinha até um timaço. E aconteceu um caso idêntico com uma menina chamada Carol, excelente, jogou até na Inglaterra. Pela Federação Mineira, eu ia jogar com o atleta do domingo, a gente jogou. Pela federação, ela tinha condição de jogo, mas eu sabia que ela estava com o 3º cartão amarelo. Aí, quando o mesário, peguei a relação lá, ela em condição de jogo. Se eu ponho a menina para o treinador, põe ela para jogar, nós teríamos perdido os pontos para trás, ganhamos esse jogo até de 1-0. Pela federação, ela tinha condição de jogo, mas eu sabia que ela estava no 3º, eles não lançaram o 3º cartão. Quer dizer, é um negócio muito complicado, o cara tem que ficar muito atento. Você me desculpe, Paulo, mas o cara que mexe com o registro de documento, ele tem que ser muito bom de serviço. Ele tem que ser bem remunerado, Yara, para ele ficar atento 24 horas. Mas o América não tem ninguém bom de serviço, não. As boas pessoas, os bons de serviço vão para o time da 1ª divisão. Então, é isso aí você está dizendo, tudo bem, mas eu estou dizendo que teria que ter. Eu estou como exemplo Cruzeiro e Atlético, Chiquinho e Benessi. Ali é difícil. Eu não lembro de um caso. E o Cruzeiro, gente, encarou o São Paulo no Morumbi e foi derrotado por 2-0. Então, bora conferir os melhores momentos desse jogo. Roda aí pra gente, Danilo. Foi um jogo muito bom, viu? Jogar talvez o melhor do campeonato, Serginho. Jogo muito bom. O Fluminense e Cruzeiro também foi um bom jogo. Só que o Cruzeiro teve 2 chances de gols antes do São Paulo. Né? Porque essas bolas aí foram bolas alçadas à área.
onde que não teve muito perigo. Esse lance aí é o lance do Ricardo Goulart, gente. Ricardo Goulart, inteligentíssimo. Essa bola entra, meu Nossa. Deus. Caracas. Inteligentíssimo. Mas a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, os dois melhores times do futebol brasileiro se enfrentaram ontem. E o goleiro do São Paulo pegou pra caramba. Ontem foi o dia dele. Foi o dia dele pegar a bola. Ele pegou, fez 3 defesas. Essa bola aí, ó, era a bola do jogo. Eles acharam muito bem o Ricardo Goulart. Mas olha para o lado aqui da Sejana, o goleiro vai buscar essa bola na gaveta. Essa foi a cara. bola do jogo. Olha, vai buscar a bola na gaveta, o goleiro está lá para isso. Defesaço. O que se tem de dizer é o seguinte, foi um jogaço, arbitragem. Eu estou satisfeito, hoje não tem que ninguém reclamar de arbitragem desse jogo do Cruzeiro, Paulo. Do Atlético nós vamos falar daqui a pouco, tem. Foi garfado. Ô, gente, nesse lance aí, o Dedé realmente foi precipitado. Foi infeliz, foi muito infeliz, mas o Mike errou. E o que anda jogando, gente? Paulo Henrique Ganso, a gente tem que concordar com o Ramon Salgado agora. Eu falo sim, mas ele está voltando a ser o Ganso do Santos. O Ganso havia falado que deveria ter ido para a seleção e deveriam ter chamado. Ganso, vem cá, você vai para a seleção e dá a sequência. O Kaká entrou como uma luva nesse time aí também. O que ocorre... Eles estão falando muito desse quarteto mágico, né, do São Paulo, né? Mas isso é conversa de paulista, sabe? Hoje eu estava vendo os programas mas Paulo desde São Paulo. quando eles fizeram, acho que 7 jogos, eles não 7 jogos, ganharam todos. Né? Mas se a gente só refrescando a memória de muita gente, o Cruzeiro estava 19 jogos sem perder. Não, o Cruzeiro também tem um time Entendeu? fantástico. 19 jogos sem perder. 13 jogos, aqueles jogos do... Sim, mas é considerado. Aqui jogo 13. contra Santa Rita e jogo nos Estados Unidos, vamos colocar 13 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então, o outro, quanto? Você falou 6? 6 ou 7? 7 jogos que eles fizeram juntos. Tá. Agora, o Kaká já não joga no próximo jogo contra o Curitiba. Aí o Pato não joga no jogo contra o Corinthians. É bom jogador esse Edson Silva, hein? Muito bom. Eu destaco muito esse jogo de ontem. Destaco como E ali o Fábio que já tinha feito um defesaço. Mas a bola pegou na cabeça do Marcelo Moreno e colocou ela para dentro da área. Já deve ter mostrado um lance ali que o Ricardo Goulart consegue ganhar do zagueiro do São Paulo, mete a bola para trás pro Moreno, ele não é de perder que gol, cara. Ele me perde um gol daquele. Verdade. O Dedé precipitou no momento do pé. Era só ele parar na frente do Ganso. Era só parar que não ia acontecer nada. Ele foi afoito na jogada. Aliás, pelo primeiro tempo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro jogou muito bem. Jogou bem. Eu achei que o Cruzeiro cansou no meio do segundo tempo. Já não chegava mais. Já não chegava mais nas bolas com tanto afinco. Aí o São Paulo começou a dominar. Sabe o que é isso? Fazem aquela operação para trazer os jogadores. Os jogadores chegam cansados, jogam na quinta-feira. O São Paulo jogou na quarta. 4 jogadores do Cruzeiro jogaram na quinta-feira. Vai cansar mesmo. Eu falei aqui. O Ramon Salgado foi contra. Que não deveriam colocar esses jogadores para atuar. E se não coloca, não ganharia do Bahia. Ganharia sim. Olha aqui. Qualquer time do Cruzeiro eu vou dizer ganharia do Bahia. Que isso? Qualquer time do Cruzeiro. O Bahia veio aqui para fazer talvez o melhor jogo do campeonato. E por pouco ele não consegue fazer o melhor jogo do campeonato. Mas esse fato não ocorreu só com o Cruzeiro, Serginho. Ocorreu com o Tardelli no Atlético, ocorreu com os 2 jogadores do Corinthians. Todos jogaram. Tudo bem. Todos jogaram. Tudo bem. Só que é o seguinte, nós somos 4. O time do Cruzeiro são 4 jogadores. E o Corinthians perdeu também. O Corinthians também perdeu, o Gil ali. Para você, o Corinthians perdeu, olha aqui. Eu não sou corintiano agora. Foi problema de arbitragem também, onde fizeram o serviço pro Flamengo, Serginho. Daqui a pouco nós vamos falar do Atlético. Foi a mesma coisa. E o Gil e o Elias não jogaram tanto como o Goulart e o Everton Ribeiro, não. O Goulart, acho que no primeiro jogo nem entrou no jogo. Ele entrou no jogo, sim. Primeiro jogo? Entrou no jogo e os 2 no segundo jogo, eles jogaram o segundo tempo todo. Não, você sabe o respeito que eu tenho por você, mas não concordo que tenha nada a ver a entrada desse jogador no jogo contra o São Paulo. Nós temos que admitir o seguinte... Contra o Bahia. O Bahia. Que foi um grande jogo. O Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo. Depois o São Paulo começou a equilibrar as coisas e acabou fazendo gol. Se o Cruzeiro faz os gols que deveria ter feito, a situação da partida seria outra. Então vamos ver o que o técnico Marcelo Oliveira, ele disse que viu um certo equilíbrio entre as 2 equipes. Fala aí, Marcelo. Olha, para
Para ser sincero, eu achei que o São Paulo mereceu. Não que tenha sido absolutamente melhor ou muito melhor. Foi um jogo equilibrado em que em alguns momentos o São Paulo me parecia mais inteiro, talvez pelo fato de termos 4 jogadores aí que foram à seleção, fizeram viagem longa, e o jogo de quinta-feira muito difícil lá contra o Bahia, nós tivemos que brigar muito até o final. Então, no primeiro tempo, o encaixe de marcação do Cruzeiro era muito bom nesses principais jogadores do São Paulo, e ainda conseguimos algumas situações. Depois do gol, o time desorganizou um pouquinho, isso foi corrigido no intervalo, e quando a gente tentou uma formação mais ofensiva, comumente a gente tem feito isso, trazendo o Everton para segundo volante e colocando um jogador de mais velocidade na beirada, o São Paulo fez o segundo gol e aí nos tirou um pouco essa oportunidade. E uma desatenção, na verdade, do Cruzeiro na bola parada. O Cruzeiro tem uma bola defensiva e ofensiva muito boa e hoje não funcionou. E o goleiro Fábio, gente, também falou depois da partida e considerou o resultado normal contra o São Paulo, mas ele chegou a ser provocado por um repórter. Vamos ver. O resultado que poderia acontecer com qualquer equipe, mas a equipe do Cruzeiro é consciente do que tem que fazer, das suas responsabilidades. Temos 2 jogos em casa e o São Paulo tem que vencer também. A gente precisa vencer, mas o São Paulo tem que vencer para tirar a diferença ainda. Então a gente tem que ter tranquilidade, um resultado que poderia acontecer, tanto uma vitória do São Paulo como a nossa. Então é trabalhar esses dias aí, descansar quem tem que descansar. E quarta-feira fazer um belo jogo aí junto com o nosso torcedor. E com certeza Deus vai nos abençoar com mais uma vitória. Fábio, você é o goleiro que mais tomou gols do Rogério Ceni, com hoje 7. Isso de alguma forma muda alguma coisa para você? Ele humildemente ali no intervalo disse que para ele não faz diferença. Mas toda vez que eu vou jogar contra o Rogério vem essa historinha, cara. Eu não tenho essa vaidade não. Eu não quero... Se eu tivesse tomado 8, 10 gols do Rogério e o Cruzeiro tivesse vencido, esse que é o importante. Minha vaidade já foi jogado o escanteio quando eu aceitei Jesus e ele que me justifica. Quem faz o gol, quem não faz. Eu continuo sempre trabalhando para evitar os gols. Pênalti, mérito dele que bate bem. Certinho. E eu destaco 2 coisas com permissão de vocês. A entrada do Manuel, esse cara joga muita bola. Ele consertou a defesa do Cruzeiro. E a humildade do Marcelo Oliveira para reconhecer, o próprio goleiro também, o Marcelo, para reconhecer que o São Paulo mereceu ganhar o jogo. O Marcelo não muda a postura, é um cara decente. Tem que destacar não é isso. nem que mereceu, Ramon. Assim, eu acho que o Cruzeiro fez um gol muito igual. Só que futebol são detalhes. E, infelizmente, quem errou foi o Cruzeiro. O Cruzeiro errou, né, com o Dedé, infelizmente, e acabou, lógico, tendo que abrir, sair pro gol, acabou levando o segundo. Paulinho, mas foi um jogo muito equilibrado. Muito. O Dedé pode ficar marcado aí por erros na hora que precisa. Ele errou no jogo contra o Flamengo, o ano passado, o Cruzeiro saiu fora da Copa do Brasil. Ele errou 2 vezes contra o São Lourenço esse ano, uma lá e outra aqui. O Cruzeiro saiu fora da Taça Libertadores da América. Ah, eu tô há 7 jogos sem tomar cartão. Tudo bem, tá 7 jogos sem tomar cartão. Mas no jogo decisivo, um dos jogos decisivos, porque contra o São Paulo era um jogo aí, se existe jogo de 6 pontos, esse era o jogo de 6 pontos. Você vai e erra de novo. É um cara consciente, é um profissional exemplar, mas não pode errar na hora. Eu concordo, mas ele já salvou o Cruzeiro também. Nossa, se eu não me engano, ele deu uma classificação pro Cruzeiro na Libertadores no gol de cabeça que ele fez contra isso quem? foi contra a Laú. Contra a Laú, lá no Chile. Exatamente. E outro no jogo Chile, também que ele ganhou empatou uma bola e deu uma de ponta, cruzou para sair o gol do Cruzeiro. E um detalhe para o do Cruzeiro. Sabe qual é a diferença do Cruzeiro ainda para o segundo colocado? São 4 pontos. Isso é normal em campeonato de pontos corridos. 4 pontos nesse campeonato mas tem histórico aí, 2008, quando o Grêmio estava na frente de São Paulo, 11 pontos na segunda rodada do retorno. 2009... estava 12 pontos, o Flamengo estava 12 pontos atrás do Palmeiras. Entendeu? Falta muito ainda. O Atlético estava 11 pontos na frente do Fluminense. Então, tudo isso, gente, são coisas que a gente tem que colocar. Só que não acabou o campeonato pro Cruzeiro, não, de forma alguma. E nem o São Paulo é campeão, nem o Cruzeiro é campeão. Para mim, os dois disputam o título ainda, só que tem que abrir o olho, tem que colocar um time aguerrido na quarta-feira,
contra o Atlético Paranaense. Tem que vencer esses 2 próximos jogos, porque o São Paulo também tem que vencer. Tá aí a opinião do Serginho, que não ficou na bronca, mas está acreditando ainda no campeonato, que tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E se você está construindo, tem uma ótima dica, Casa do EPI. Lá você encontra a linha completa para sua proteção e construção. E um detalhe para você que está procurando emprego. A Casa do EPI está contratando vendedores internos e também representantes comerciais. Então envie o seu currículo para currículos@casadoepi.com.br. E não muda de canal, no próximo bloco não perca, tem tudo sobre o Galo pra você. É já já.